Olá, Olá, Carla. Você tá boa? tudo bem você? Bem, graças a Deus, tranquilo. Boa tarde, né? Boa tarde. Aí já são 12h30, uma Meio hora de a mais do 30. que aqui na Flórida. Isso. E como está sendo o seu dia até agora? Corrido, né? Amanhã sempre é pequena do sábado, que eu gosto de fazer um monte de coisa que eu não consigo fazer no dia de semana, né? E aí no sábado eu tiro para fazer o que eu não consegui fazer. Então, no sábado o consultório é fechado. Não, não é fechado, só eu que não atendo no sábado, né? Ah, tudo bem. Mas é aberto. Olha só, muito obrigada primeiramente por ter aceitado o meu convite para participar desse bate-papo e falar sobre o trabalho maravilhoso que você realiza, que eu já andei olhando lá nas redes sociais, não conhecia. E não é somente um trabalho muito bonito, mas como importante, né? Porque se trata de saúde, de imagem, e a gente sabe que hoje em dia as pessoas buscam um estilo de vida saudável e elas gostam de cuidar da aparência, cada vez mais elas têm procurado, né, investir em si mesmas. E antes de começar a falar, eu vou dar a oportunidade para você, doutor Hildo, se apresentar, contar para a gente, para as pessoas que estão aqui, que não conhecem você ainda, as que já conhecem você também podem interagir, fazer perguntas, mas as pessoas que moram aí no Brasil, que não conhecem, que vão ver essa live ou agora, em algum outro momento que ela vai ficar salva, fala para nós quem é o Dr. Hildo Lasmar, aonde você está localizado, fala sobre o trabalho que você realiza, quem é você? Carla, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, né? As pessoas não sabem como que a gente se conheceu, né? Foi por acaso uma paciente minha, daí, né, dos Estados Unidos, estava na clínica e falou que tinha um sobrenome igual, e aí era sua amiga, né? E Isso. foi assim que a gente se conheceu, eu e a Carla. Aí falamos, e a gente deve ser parente, né, pelo sobrenome, e foi um prazer ter falado com você e estar aqui com você novamente, né? Meu nome é Rildo Lasmar, eu sou de Minas, nasci numa cidadezinha bem pequena, chamada Bambuí, e me formei em odontologia na cidade de Uberaba, que também é Minas Gerais. Estou vendo um monte de paciente aqui, eu achei tão bacana. Que legal! Você é muito querido, pelo que eu estou vendo aqui. Já estava lendo alguns comentários antes e o pessoal falando super bem. É porque todos os pacientes são nossos amigos, né? Então, assim, acaba sendo uma relação não só de profissional, né? Mas de amizade mesmo. A gente sempre se coloca no lugar dos pacientes e eles entendem e sentem isso, né? Sentem a nossa dedicação, né? Mas sou especialista em estética, né? Sou especialista em implante também, em ortodontia, né? Em ortopedia facial. E desde que me formei, há 26 anos atrás, minha vida é odontologia, sabe? Faço tudo pela profissão, adoro o que faço e sei que ajudo muita gente, né? Às vezes a pessoa entra com um pouquinho de timidez no consultório e a gente vai mudando a estética dela aos poucos, e ela vai pegando uma autoconfiança, a sua autoestima vai melhorando, né? Que é o tema do nosso hoje, da nossa live. Então, a minha profissão é uma profissão muito querida por mim e pelos pacientes também, que se sentem, se sentem melhorados, né? Se descobrem, né? Porque o sorriso transforma muito, né? É isso aí. É verdade, É, transforma vidas, né? transforma vidas. E Então, as assim, pessoas... é algo tão maravilhoso porque não só transforma a vida das pessoas, dos pacientes, mas das pessoas que convivem com elas. Porque quando você encontra, se depara com uma pessoa na sua rotina, no seu dia a dia, e essa pessoa tem aquele sorriso lindo, aquilo traz um impacto. E às vezes aquilo muda até um sentimento ruim que a gente talvez esteja com aquilo, e um sorriso completamente muda o seu dia completamente, né? Existe uma pesquisa até aí nos Estados Unidos que as pessoas preferem ter um sorriso bonito do que um corpo bonito. Uau!
O sorriso é muito atraente, né? Então é importante as pessoas, porque é através do sorriso, né, que as pessoas se comunicam, né, da boca, né? Então o sorriso bonito, ele faz com que a pessoa sinta confiança em poder falar, né? Então ela acaba se comunicando mais, vendendo mais, se relacionando mais, por um desbloqueio, né, que às vezes acontece com essa mudança do sorriso. Isso mesmo. E conta pra gente aonde que é o seu consultório, se você tem um time que trabalha com você, quantas pessoas, qual que é o caminho que a pessoa tem que percorrer desde a parte da consulta, de entrar em contato para as pessoas que não moram no Brasil, que moram aqui na Flórida ou que moram no Brasil em alguma outra cidade ou estado. Como que funciona esse trabalho? A gente tem uma equipe muito bem treinada, uma equipe que está com a gente há muito tempo. Nós somos em mais ou menos 30 profissionais, né? A gente tem aqui uma clínica bem grande em Alphaville, na cidade de Goiânia. Temos mais 2 clínicas em Goiânia também e uma em São Paulo, né? E a equipe toda são especialistas, né? E todos são bem treinados, capacitados, carinhosos, e é uma equipe assim que eu falo que é o suporte que a gente tem, né? De ter tanto carinho dos nossos pacientes. A gente tem paciente do mundo todo, né? Às vezes, todos os dias a gente recebe mensagem de pacientes querendo saber como que faz para vir, né? A gente pede uma documentação inicial, por exemplo, um raio-x, pede uma tomografia, pede também fotos, né? Qual é a queixa principal do paciente, quanto tempo o paciente pode ficar aqui no Brasil, e a gente vai vendo e planejando mais ou menos o que pode ser feito, né? Se é implante, o paciente volta para a cidade de origem dela, depois volta para colocar os dentes, mas vai com provisório. E as lentes a gente demora em torno de 10, 15 dias para fazer uma boca, né? Mas é bem tranquilo. Essa conversa a gente vai fazer antes da pessoa vir, né? E a gente organiza tudo, hotel, organiza translado, organiza tudo para o paciente, faz um pré-orçamento, né? Faz uma consulta online também. Então é bem tranquilo. A gente está falando isso porque a gente tem muitos casos de pacientes de fora. Não só de fora do Brasil, mas de fora de Goiânia também, né? Uhum. Então, as pessoas gostam de vir aqui e a gente tem um suporte grande aqui. A gente tem uma clínica que tem todos os equipamentos. Então, o paciente não sai dali para nada, não sai dali para fazer exames, né? A gente tem tomógrafos lá, tem raio-x digital, raio-x panorâmico, scanners. Então, é uma clínica completa para o atendimento de um paciente que não tem, nunca veio a Goiânia, por exemplo, ou que mora aqui em Goiânia também. Não precisa sair dali para fazer outra coisa, né? Então é bem tranquilo o atendimento, o tratamento, não tem problema. Atendemos também fazendo implantes, por exemplo, com sedação, com médico anestesista, né? É muito tranquilo e Que prazeroso. maravilha, é uma grande estrutura, né? É um É, time, uma é um família, time. é um teamwork. E todos eles oferecem esse serviço de lentes de contato, doutor Hildo? Ou não? Só algumas pessoas dessa equipe e o senhor? Não, todos são capacitados e especializados para isso, sabe? A gente tem um treinamento para os colegas, né? Inclusive a gente tem mentorias online e pessoais, né? E aí a gente tem uma técnica, um treinamento para os colegas estarem com a gente. Mas são todos muito capacitados e melhores do que eu ainda. E assim, essa questão, esse trabalho de odontologia, especificamente as lentes de contato, que a gente chama venir aqui nos Estados Unidos, é algo que não é assim tão antigo, né? É um serviço mais da área de estética e as pessoas têm cada vez mais procurado por isso. Tem quanto tempo que o seu consultório oferece esse trabalho? De lentes de contato, eu acredito que uns 20 anos. Né? Uau! Não imaginei que fosse tanto tempo assim. Tem muito tempo já. A gente já tem pacientes com esse tempo de lentes na boca, né?
É um trabalho que foi se aprimorando. Antes a lente era mais espessa, que eram chamadas de facetas. A diferença entre lente e facetas é a espessura, né? Então as facetas são mais espessas do que as lentes. As lentes são bem fininhas, quase que um papel. É bem translúcida, né? E a gente fala que a lente ela é mais bonita porque ela deixa transparecer o dente. Então ela fica com um aspecto mais natural do que a faceta, por ser a faceta espessa. Então quem tem lentes tem uma melhoria no sorriso, na harmonia dos dentes, né? No tamanho, na cor, mas não deixando de ter a naturalidade, né? Então a lente, essa nossa lente, ela puxa a cor do dente, ela mimetiza o dente. Então ela deixa com que o dente fique mais natural. E as pessoas gostam disso, né? As pessoas às vezes têm vergonha de ter um sorriso muito branco, né? Um sorriso artificial. Isso. Então elas querem ter um sorriso natural. Então esse é o nosso forte, fazer um sorriso natural, mais natural, né? Que legal. E tem alguma experiência assim que marcou sua carreira profissional no consultório com algum paciente específico que foi algo que te marcou, que você realmente sentiu que mudou a vida daquela pessoa completamente, que você gostaria de compartilhar com a gente? Talvez um marco na sua carreira profissional. A gente sabe que como profissional atuando na área de estética, claro, você é um médico, um odontologista, eu trabalho com cabelos, mas tá tudo relacionado à imagem. A gente também mexe um pouco com o ego, a autoestima da pessoa, né? E às vezes a pessoa chega ali naquela expectativa, vai sair com um sorriso perfeito. E quando olha no espelho tem aquele impacto, aquele choque, uau, sou eu mesma. Tem alguma experiência assim que marcou sua carreira durante todos esses anos? Você gostaria de compartilhar? Tem sim. A gente tem várias experiências nesse sentido, mas tem uma experiência bacana que antes da gente fazer as lentes definitivas, a gente faz um teste. Então o paciente ele vem no consultório, a gente faz as fotos dele, faz as medidas do rosto dele, né? A gente pega a distância interpupilar, que é essa distância, divide essa distância por um número que a gente tem, para achar a largura do central, desse dente da frente. Achou essa largura, a gente multiplica por um outro número para achar a altura desse dente. Então a gente não faz um dente por acaso. A gente tem que fazer um dente proporcional ao rosto do paciente. Então, essa vez que me marcou muito foi quando eu fiz esse trabalho, né, de estudar o rosto do paciente, fazer as fotos, fazer as medidas e construir para eles um teste chamado mockup. O mockup, o paciente ele já consegue se ver, né, como que ele pode ficar. Então é uma pré-visão, né, do que ele vai ficar. Só que com lentes de acrílico. E aí esse dia um paciente chegou lá de manhã, a gente fez o teste com ele, o mockup, e ele me pediu para ir no cartório casar, sabe? E aí ele foi com o mockup. Eu achei bacana, porque não sei se foi planejado, mas eu achei que isso me marcou muito, né? Ele foi de manhã, pediu para ficar com o mockup até a tarde, foi à tarde no cartório, casou, depois no dia seguinte ele voltou para a gente tirar o mockup dele, para depois ele fazer o definitivo. Então, assim, isso foi muito, muito interessante para nós. E teve um caso também de um cantor que veio, a gente fez o mockup, aí à noite ele fez um showzaço. No dia seguinte ele voltou, a gente tirou, depois ele fez o definitivo. Tem também um caso que não foi mockup, que também foi muito interessante, que foi o Cristiano Araújo, que era um paciente nosso, e ele queria os dentes bem naturais, e a gente fez um sorriso muito natural, e ele foi considerado o sorriso mais bonito do Brasil na época. Uau! E era um cantor muito querido, e ainda, Eu né? lembro, eu sei quem é. Esse também me marcou muito, porque eram pessoas muito queridas, né? E são ainda. É isso aí. Tem pessoas aqui dizendo que o sonho é fazer um tratamento com o Dr. Hildo. Só vir, pode vir para cá. E, e assim, a sua profissão, Dr. Hildo, como
toda profissão tem desafios também, né? Tem. E assim, fala um pouquinho sobre isso, sobre desafios. Qual é o maior desafio na sua profissão hoje? Assim, o maior desafio na profissão hoje é estar atualizado, muito atualizado, e também não ter preguiça, né, de nada, testar, aprovar, ajustar, né, e também entender a necessidade que o paciente quer, né? Por exemplo, a principal pergunta no meu consultório, que assim, a coisa mais importante para mim no consultório é saber a necessidade do paciente. Por exemplo, qual é a queixa principal, né? E a gente entender profundamente qual é essa queixa principal. O paciente quer um dente largo, um dente estreito, um dente claro, um dente natural, né? Então, essa é a principal dificuldade, de entender realmente o que o paciente quer, né? Então, essa pergunta, para mim, ela é a principal num consultório. O que você busca, né? Não só na odontologia, mas eu acho que em todas as profissões, você tem que entender profundamente o que o paciente quer. Igual no seu ramo, né? O que você quer com o seu rosto? Você quer parecer com alguém? Você quer ter um sorriso que se encaixe no seu vínculo de amizades, né? Então, porque tem pacientes que têm, por exemplo, o cabelo colorido. E aí, se ela for no seu salão, você não vai querer pintar o cabelo dela natural, porque senão você vai tirar ela da amizade dela, né? Por exemplo. Então, existem turmas, né, que você precisa entender. Às vezes, o que o paciente quer não é o que você indicaria, mas é o que ele precisa, né, é o que é a necessidade dele, né? Então, a gente tem que entender. Para mim, essa é a maior dificuldade, é conseguir tirar do paciente o que ele precisa realmente e talvez ele tenha dificuldade em falar. Entendi. E tem pessoas, doutor Hildo, pacientes que eles não podem por algum motivo, é uma curiosidade que eu, Carla, tenho. Eles querem colocar as lentes, né, para ter um sorriso mais bonito, mais branco, os dentes mais com aquela aparência saudável. E é um cliente, é um paciente que não tem o perfil para esse trabalho. Existem pessoas que não têm, não podem receber esse trabalho, porque por algum problema na boca ou estrutura óssea. Tá. Existem casos onde precisam de ter um tratamento antes de colocar as lentes, né? Por exemplo, o paciente está com uma falha muito grande, a gente precisa movimentar os dentes para depois colocar em posições corretas para a confecção das lentes, né? Existem casos que você precisa fazer ortodontia antes, né? Fazer uma periodontia antes, né? Um tratamento periodontal, implantes antes. Então, existem vários requisitos para se colocar a lente, né? Antes de colocar a lente, tem que estar tudo organizado, as restaurações todas feitas, limpeza correta, higiene também correta, né? Os dentes bem posicionados. A gente faz em pacientes que não vão usar aparelho também, mas em casos que não tem que desgastar tanto, né? Porque antigamente se desgastava muito para fazer as lentes, né? Então os dentes ficavam frágeis, as lentes soltavam com mais facilidade, porque essas lentes desgastava-se o esmalte e a lente era colocada na dentina. A dentina é a parte úmida do dente, que fica abaixo do esmalte. Então, quando você escuta, soltou a lente, é porque teve um desgaste grande, né? Então, se você não desgastar, você vai colocar uma lente dura, que a porcelana é muito dura, é 10 vezes mais dura que o dente, em cima do esmalte, que também é duro. Então, não existe maleabilidade no esmalte e nem na lente. Então, ela não solta. Então, quanto menos você desgastar e tiver mais esmalte, mais a porcelana vai durar. Menos ela vai estragar e menos ela vai soltar. Na verdade, a gente fala que é zero soltura, né? Você E pode quebrar o dente, mas não quebra
a porcentagem. Uau! E É muito depois de caro. quanto tempo que a pessoa tem que retornar para fazer uma manutenção ou trocar as lentes? Qual é Uhum. o tempo? Tem, assim, tem uma regra ou cada caso é um caso? Não, a gente sempre fala como se não tivesse feito as lentes, 6 em 6 meses no dentista. Mesmo se não tiver feito lentes, 6 em 6 meses no dentista. Por quê? Você faz um check-up radiológico, você faz uma limpeza, você conversa com o dentista, né? É importante ele ver como que está a sua oclusão. Então, 6 em 6 meses é o tempo correto para a pessoa estar voltando no consultório. Né? É importante, a gente está junto para sempre, mas 6 em 6 meses tem que estar lá. Interessante. Tem uma pessoa aqui dizendo que mora em outro estado, doutor Hildo. O nome dela é Helenice. E acho que o senhor não leu a mensagem dela, mas ela está perguntando algo, nem sei se é o senhor que trata sobre isso, mas conforme cada paciente, se existe um parcelamento para esse tipo de trabalho. Existe sim, tranquilo. Que bom. É. E conta para mim, por que que o doutor Hildo escolheu a odontologia? Foi algo que você sempre quis na adolescência, na época de faculdade, ou você se inspirou por alguma pessoa da família? Por que que Tá. você seguiu esse caminho da odontologia, doutor Hildo? É assim, bastante engraçado, né? Eu vejo assim, porque minha cidade é muito pequena, Bambuí, Eu sabe? conheço o Bambuí, viu? Conhece? Cidade boa, né? Eu gosto de ir lá. É Aham, pequena, mas é muito gostosa, muito boa. isso. Na minha rua, tinha uns 5 dentistas na minha rua. Então, quase todos os dentistas moravam na minha rua, sabe? A gente mora no centro, lá, minha mãe mora lá ainda, né? Tá passeando aqui hoje, mas tá indo embora hoje, ficou uns dias aqui comigo. Mas na minha rua, em frente à minha casa, tinha um dentista, que hoje o neto dele é dentista lá. Do meu lado também tinha um outro dentista, sabe? E 2 ruas, 2 casas para frente tinha mais um dentista e depois na minha rua, mais na frente, tinha mais 2 dentistas. E no interior a gente tinha uma mania de fazer novenas. Não sei se a capital fez novenas, né? As novenas religiosas e tal. Minha família é católica. Então a gente ia para as novenas. Eu, criança, ia para as novenas. Eu, meu irmão e minha irmã. Em frente à minha casa, do lado da minha casa, e mais para frente, mais 3 dentistas para frente. Então 5 dentistas na minha rua. E aqueles dentistas eram para mim assim as pessoas mais sábias da cidade, porque eu via eles falar sobre a Bíblia e tudo, e achava muito bacana, eles eram muito assim elogiados, né? Eles tinham o dom da palavra, eles eram pessoas cultas, né? E aquilo para mim foram exemplos, né, de profissionais e exemplos de pessoas onde eu cresci idolatrando a odontologia. Né? Então eu tive exemplos e bons exemplos de profissionais na minha rua. E foi isso, né? Eu pensei, eu acho que eu vou ser dentista, porque o dentista ele é querido, muito querido. E foi aonde eu cresci já com Exatamente. essa vontade e com esses exemplos de ser dentista. Aí eu me formei, chamava científico, em Bambuí, fui para Belo Horizonte, como a gente não tinha condição financeira de estudar em escola particular na cidade pequena, teria que ter ido para a capital, a gente não tinha condição para isso. Eu, eu fiz cursinho em Belo Horizonte, 2 anos, e fui passar em odontologia em Uberaba. E aí lá eu me formei, né? Depois de lá, ao invés de ir para Belo Horizonte, eu acabei vindo para Goiânia, que é onde eu estou até hoje já há 26 anos, né? Uau. E tenho um filho também, que é o João Ábido, que está se formando em odontologia. E Uau. a Beatriz, que é minha filha, faz 15 anos o mês que vem. Que lindo. O filho está É, seguindo os passos do pai, né? está seguindo. Meu parceiro, meu amigo. Um orgulho para o pai. O senhor Muito. sabe que em Belo Horizonte, Uberaba, tem muitas pessoas com esse sobrenome Lasmar, né? Sei, eu tenho alguns primos lá. E
senhor quer fazer alguma pergunta? Quer abrir um espaço para alguma das pessoas que estão aqui querem fazer alguma pergunta para o senhor? Tem alguma curiosidade aqui dos Estados Unidos? Eu sei que o senhor já esteve aqui várias vezes, que às vezes vem para cá com a família passear. Não sei se especificamente na Flórida, né? Uhum. Mas o senhor quer fazer alguma pergunta? Tem planos de, quem sabe, futuramente fazer uma parceria com algum consultório aqui? Eu abri um consultório aqui na área de Miami para poder atender a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, quem sabe até a comunidade americana, ou não, se nunca passou pela sua cabeça? Você está Não, a gente feliz, sempre tem. realizado, contente com o Brasil? Como que funciona essa questão aí na sua cabeça? Não, eu sempre procurei melhorar, né? E expandir. Né? Então, a gente está hoje com 4 clínicas aqui, mas a gente pretende ter uma clínica fora, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Porque a gente sabe da dificuldade dos brasileiros virem para o Brasil tratar. Né? Além dessa dificuldade por estar, às vezes, trabalhando só na época de férias, né? Tem muitas pessoas que não podem vir mesmo. Né? Então a gente enxerga e sente essa dificuldade deles, né? Deles não poderem vir ao Brasil e querer, às vezes, um atendimento mais confortável, mais amigo. Né? Então a gente tem sim vontade de estar fora, de conseguir ajudar os nossos patriotas, nossos irmãos brasileiros, né? A se cuidarem com a odontologia, né? A gente tem essa vontade, sim. Então, se a gente tiver a oportunidade de atender ou de até ampliar com uma clínica mesmo, fora a gente quer fazer. Então, e a gente está atrás disso. Isso seria maravilhoso, né? Sim, A seria gente sabe maravilhoso. que tem muitos brasileiros que saem daqui para ir para o Brasil somente para fazer tratamentos odontológicos, cirurgias plásticas. Minha irmã estava aqui mesmo, a Luciana, e ela falou que quer muito fazer os dentes dela com o senhor. Tá? É muito bem-vinda. E é muito importante, as pessoas se sentem mais seguras. Por mais que a É, gente tenha, assim, esteja num país de primeiro mundo, é, e tem uma condição assim, né, de ter acesso. A gente tem assim, aqui nos Estados Unidos todo mundo trabalha, a gente tem sim um acesso, a liberdade de ter acesso a um bom profissional, né, que nos Estados Unidos com mais facilidade do que no Brasil. No Brasil a gente entende que as pessoas têm acesso, mas existe uma classe que é mais privilegiada financeiramente para certos tipos de serviços de profissionais, né? é, é. E e aqui nos Estados Unidos, a gente sempre tem pessoas que falam: nossa, eu queria muito fazer isso, mas se fosse com um brasileiro. Eu prefiro ir no Brasil, fazer lá, do que fazer aqui. Por mais que a clínica seja ótima, bem conceituada, a gente sabe que os brasileiros, a comunidade brasileira, as pessoas, elas ainda se sentem mais seguras em contratar serviços, estar se relacionando, comunicando com pessoas do mesmo país, que entende o que elas estão falando, ter aquele contato mais humano. E eu tenho certeza que se isso vier a acontecer em um futuro breve, que vai ser um sucesso e que vai dar muito certo. Mas se já existe essa vontade aí, é porque esse projeto já existe, só tem que trazer ele à existência, né? Fazer acontecer. Isso aí. Mas a Flórida tem uma comunidade brasileira gigante, gigante. Miami, Parkland, e cada vez mais tá vindo muitos brasileiros morar aqui. A gente vê a construção de muitos prédios em Miami, em Parkland, Fort Lauderdale, Boca Raton. E as pessoas talvez buscam uma segurança, né? Que elas não tenham no Brasil, ou acham que aqui vai ser melhor, ou elas queiram viver uma experiência diferente em um outro país, mas mesmo a gente estando no país de primeiro mundo, as pessoas ainda viajam para o Brasil só para tratar dos dentes, só para fazer alguma cirurgia. E eu mesmo conheço várias pessoas que vão no Brasil só para tratar dos dentes. A minha irmã, a Luciana, que mora aqui nos Estados Unidos há 25 anos, ela faz tudo no Brasil,
cidadã americana, praticamente uma americana, e faz tudo no Brasil, né? Então, se isso puder acontecer, vai ser muito maravilhoso. Inclusive, tem médicos brasileiros, até comentei com o senhor sobre o Dr. João Araújo, que é um cirurgião plástico do Rio, um excelente profissional, que está fazendo um trabalho muito bom aqui na área de Miami. Eu conheci ele pessoalmente. E eu falo que daqui uns dias ele vai atuar só aqui, vai morar aqui, vai trabalhar só aqui, porque cada vez mais as pessoas começam a conhecer aquela pessoa, um vai falando pro outro, e a pessoa vem para ficar um mês no profissional e vai ficando, ficando, ficando. E isso é muito bom, isso traz um conforto muito grande pra gente. Para as É, pessoas que não podem ir, né? é Por verdade. algum motivo. Mas isso é muito maravilhoso. Se isso vier a acontecer, vai ser uma experiência incrível. Vai. E se Deus quiser, vai dar certo. Então, tá bom, doutor Hildo. Muito obrigada pelo seu tempo, por dividir o seu conhecimento da odontologia comigo. Eu tenho certeza que nós vamos nos cruzar aí em algum momento, ou por aqui ou por aí. E eu desejo assim que o senhor continue brilhando na sua vida profissional, que receba muitas bênçãos e conquiste muito mais coisas e ajude muito mais pessoas na sua vida. Eu quero agradecer a você e a todos os meus pacientes que estão nos vendo aqui agora, né? Eu vi que tem muitos pacientes aí que mandaram mensagens, né? E vocês são muito especiais, todos vocês são muito especiais, tá? E contem comigo para o que precisarem, em qualquer área. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, se seu carro furar o pneu, você me chama que eu troco. É uma brincadeira, mas a gente está à disposição para qualquer um, a qualquer momento. Tá? Maravilha. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou deixar uma frase aqui antes de terminar a nossa live, doutor Hilton, que fala que o sorriso é o espelho da alma, ele é o reflexo do coração e da mente. É algo tão poderoso que consegue mudar os sentimentos, o dia e a vida daquele que o vê, E é verdade. né? Muito bonita a frase. Então tá bom. A Muito Magrela, ó, obrigada, viu? a minha secretária que tá aqui na live, a Mídia Araújo, tem 17 anos que está comigo. Beijão, Magrela. Eu chamo Já é parte da família, né, doutor já, é minha Hilton? filha mais velha. Eu quero muito, quando eu for no Brasil, conhecer o seu escritório, te dar um abraço, deixar você fazer uma avaliação nos meus dentes. Eu ainda não tenho lente, mas assim, daqui uns dias com certeza eu vou precisar. E a minha amiga Patrícia de Goiânia, que esteve aí, conheceu o senhor. Não sei se chegou a fazer alguma coisa ou não, mas ela foi numa correria, o marido foi fazer uma cirurgia, mas ela falou super bem. Diz que é muito bem estruturado, que é lindo, que você é muito simpático, bonito. Obrigado. E foi maravilhoso poder conhecê-lo e conectar com você, mesmo assim Prazer, que à distância. prazer é meu. O que precisar, tô aqui, viu, cara? Tá bom, Muito então? obrigado pela oportunidade, viu? Imagina. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado a todo mundo. Tenha um ótimo dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.